Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único, sem sócios, filhos ou parceiros. Presto testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés e todos os outros eram seus profetas e mensageiros. Muitos não muçulmanos, quando ficam sabendo que nós cremos no profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ficam pasmos, acham que nós não temos essa crença, e faz parte de um dos pilares da fé, a crença em todos os profetas. Se um muçulmano deixa de crer no profeta Jesus, ou em Abraão, ou em Moisés, ou qualquer outro, ele sai do Islã automaticamente, ele deixa de ser muçulmano, deixa de ser submisso a Deus. E essa questão nos leva a muitas indagações: como que o Alcorão, como que o Islã, como que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, passa uma mensagem sobre esse grande profeta que era o profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, que para nós não morreu, está vivo com 33 anos e vai voltar no final dos tempos, não cumpriu a sua mensagem ainda. A grande divergência entre nós e os nossos irmãos cristãos está na questão da adoração. Enquanto há uma divisão de Deus em três, ou colocando ele como filho de Deus, para nós muçulmanos isso não existe, pois Deus é único, o eterno absoluto, não gerou, foi gerado, e nada, absolutamente nada é comparável a Deus. Para nós, esse grande profeta, citado 25 vezes o seu nome no Alcorão, o nome do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, é citado 4 vezes. Esse grande profeta, ele tem um lugar de destaque, não só ele, como a sua mãe, Maryam, com um capítulo no Alcorão. Em outro capítulo, a mesa servida, Surat al-Ma'idah, quando ele pediu a Deus que descesse para os seus discípulos uma mesa servida. Tudo isso está no Alcorão. E não só isso, detalhes que não há na Bíblia, como os milagres que ele realizou, muitos dos milagres que o Alcorão cita, os ditos do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, citam, e que não encontramos nas Bíblias atuais. Aqui nós vemos então que a grande dificuldade das pessoas é olhar a história, olhar o passado. Primeiro, ver a questão de adulteração dos livros, das traições. Se pararmos para analisar a história, quanto tempo levou para os evangelhos serem escritos? Alguns desses estavam com o profeta Jesus, escreveram junto com ele, foram escritos 80, 90, 100 anos depois, e a grande maioria em Roma eram analfabetos. A grande maioria, em torno de 3, 4% eram alfabetizados, e onde o profeta Jesus residia, que eram pescadores, a maioria também de analfabetos. Então nós temos fulano, depois de muito tempo, escreveu algo, mas sem conviver com ele, sem estar com ele, que aqui que vem a traição, que vem a adulteração. E não só isso, o que estão hoje redigidos são cópias e traduções de outras cópias, não é da primeira, das supostas passagens e etc. Então aqui nós vemos o problema em que se encontra quando você não tem fidedignidade da transmissão da mensagem. É como os ditos do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Se o dito não tiver fidedignidade, uma transmissão com requisitos sólidos, ele é afastado, ele é um dito inventado. Nós não podemos utilizar jamais ditos fabricados, e há muitos
A mesma coisa ocorreu com o Evangelho. Aqui entra o problema de falar que é filho de Deus ou o próprio Deus, quando ele nunca disse, quando ele nunca alegou isso, em nenhum momento. Por que me chamas de bom? Ele disse. Há um que é bom, que é Deus. Por que ele se prostrou na terra, clamando a Deus, se ele fosse o próprio Deus? Entre milhares de situações e de passagem, aqui entra o intelecto, aqui entra o raciocínio de você estudar, de você procurar e adorar da forma correta a Deus e, claro, seguir o exemplo desse grande profeta. Exemplo de veracidade, de justiça, pois o Alcorão relata esses detalhes, que quando a sua mãe foi designada para ter ele, e ela não tinha marido, e era uma inspiração divina. Olhem, a inspiração divina vinha apenas para homens, profetas. Por isso que Maria tem um lugar mais alto entre todas as mulheres que Deus colocou para nós muçulmanos. A inspiração veio para uma mulher, que ela teria um filho sem a concepção de um pai, e por isso ele seria Deus, ou filho de Deus. Voltem na criação de Adão e Eva. Deus criou o homem do nada, do barro, sem pai e sem mãe. Criou a mulher com pai e sem mãe, e criou a Jesus com mãe e sem pai. Deus diz no Alcorão: ser e será, ponto. Ser e será, uma ordem dele. Então não tem um argumento que você diz que ele seria Deus ou filho de Deus, porque ele nasceu da figura divina, sem a concepção de um pai com uma mãe. Se olharmos antes, então Adão seria melhor do nada, ou Eva seria similar. Então essa questão também é outras argumentações que as pessoas não colocam um paralelo. Aliás, quando Maria, mãe de Jesus, ela foi ter ele, e aqui é resumo, não tem como você entrar profundamente na história, nós temos que resumir ao máximo, e cabe a nós, cada um de nós, estudar os detalhes. Ela se dirigiu a um local longe do seu povo. O adultério naquela época era punido com o quê? Com a morte. E ela era considerada uma mulher pura, respeitada, tanto que vinham milagres para ela no local de retiro dela, no templo em que ela ficava. E ela se retira, e aqui entram várias passagens em detalhes do Alcorão, em que Deus manda ela se acalmar, manda o anjo Gabriel para ela, que ele é o Espírito, que é outra divergência, que é o anjo Gabriel, que é o Espírito que foi enviado para ela, manda ela sacudir troncos de tamareira, uma grávida, com dores no parto, sacudir tronco da tamareira, uma árvore enorme. Deus deu força para ela, e sacudiu, e caiu tâmaras frescas, e um riacho ao seu lado para ela se saciar. E aqui entra outro milagre. Por que tâmaras? Qual a razão de tâmaras? Hoje a medicina comprova o quê? Que tâmaras, quando a mulher está grávida, se ela come, acelera o parto. É à toa que está no Alcorão isso? É à toa essa passagem? Tudo vai se encaixando, tudo tem um motivo, e ela tem o seu menino, o profeta Jesus, e aqui Deus inspira ela a fazer o que? Jejum.
Jejum do quê? Jejum da língua. É o jejum que nós colocamos em prática no mês do Ramadã, não só de comer e beber. Jejum de não falar do outro. E aqui Deus manda ela ficar quieta, porque ela vai voltar com um bebê no colo. E quem vai receber ela? O povo dela. E o que eles vão fazer? Atacar ela, criticar ela, acusar ela. E Deus manda ela ficar quieta e apontar para ele, por um bebê. Aqui é um milagre que não está nos livros atuais, nas Bíblias atuais. E quando ela chega, eles começam a acusar ela, como que ela faz isso, uma mulher casta e etc. Ela aponta para o bebê e fala: você acha que nós somos loucos? Um bebê? E ele fala, por ordem de Deus, ele fala e protege a sua mãe. E aqui são vários versículos do Alcorão, e entre esses versículos ele diz: eu sou Abdullah, servo de Deus. E a palavra Abdullah, servo de Deus, se você pegar a origem, Ebed, que seria a palavra original, ela vem da raiz servo. Ebed Abdullah é a mesma no Alcorão, porém metaforicamente foi utilizado filhos por conta das traduções, mas não que ele seria filho direto. Mas ninguém estuda, ninguém procura. E não só isso, ele diz: eu sou servo de Deus, designado profeta. Designado profeta. E Deus me deu um livro, Al-Kitab. Só isso. E não fez dele injusto. E fez dele respeitoso, gentil com sua mãe. E também disse: e mandou eu cumprir a oração e al-zakat, a purificação. E me deu bênção, me abençoou quando eu nasci, enquanto eu viver e quando eu morrer. Vários pontos, são vários versículos do Alcorão. Tudo isso mostrando quem que era o profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Detalhes do seu nascimento, detalhes da designação dele como servo de Deus, e não filho, como um profeta, que fez milagres sim, e muitos milagres, mas nunca ele disse: eu fiz. Sim, Deus me deu a possibilidade de fazer. Curou o cego, o leproso, ressuscitou o morto, transformou um pássaro de barro e deu vida, soprou nele e ele saiu voando. Vários milagres. Mas por que isso? Para ele ter o apoio de Deus, para as pessoas crerem, como outros profetas tiveram os milagres. Não mudou nada. Se o profeta Musa não batesse o cajado e abrisse o mar, abrir o mar, que milagre que é esse? Abrir o mar, salvar o seu povo e ele da perseguição do faraó. Quem consegue fazer isso? E Deus deu a ele. Ele é Deus por causa disso, ele é filho de Deus por causa disso. Raciocinem, usem os exemplos anteriores, milagres do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, de Abraão, e não faltam. Deus deu aos profetas milagres para eles serem apoiados, para as pessoas crerem que havia um Criador para ser adorado. É essa a questão, é isso que nós devemos entender. Agora, comemorar é você seguir, comemorar é você colocar na prática todos os dias o exemplo desse grande profeta e de todos os outros. Não é um dia apenas inventado, que não existe, que todos que estudam a história sabem de onde que veio, a data 25, e muitos só colocam em prática nesse dia, infelizmente, não colocam todos os dias,
esses exemplos de hombridade, de retidão, de justiça, de olhar o menos favorecido, de você ter empatia, compaixão, coloque todos os dias em prática. Você estará de acordo com os ensinamentos do profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele e de todos os outros. Então, o resumo é esse. O resumo é nós entendermos por qual razão há as adulterações, as distorções, por qual razão as pessoas, infelizmente, não procuram conhecimento, e muitos dos líderes sabem, mas não passam por interesses. Mas a verdade é essa. Acredite quem quiser, negue quem quiser, o julgamento é individual, mas nós devemos sempre passar o correto, respeitando, colocando em prática os ensinamentos do profeta Jesus, Isa, em árabe, alayhi salam, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os outros profetas. Como diz um dito dentro do Islã, o profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ele disse: há 3 tipos de estudiosos. O primeiro tipo são aqueles que conhecem a Deus e conhecem os mandamentos de Deus. Que nós sejamos desses. Conhecer a Deus e os mandamentos corretos de Deus. Eu conheço a Deus e sei dos mandamentos. Eu sei que o profeta Jesus mandou amar a Deus sobre todas as coisas, adorar a Deus sobre todas as coisas. Que ele se colocou e prostrou em terra, a testa no chão, e rezou como os muçulmanos rezam hoje. Que ele vai voltar no final dos tempos, e quando ele voltar, ele vai fazer a justiça reinar na terra, e vai acabar com o anticristo, e vai seguir o Alcorão, que é o último livro revelado. E há outros estudiosos que conhecem a Deus apenas, mas não conhecem os seus mandamentos. E o terceiro, aqueles que conhecem apenas os mandamentos, mas não conhecem a Deus. Estão em mandamentos falhos e acabam também não conhecendo a Deus. Que sejamos daqueles que seguem as leis na íntegra, na veracidade, naquilo que foi ordenado, naquilo que foi descido por Deus Altíssimo seja. Assim nós conheceremos a Deus, assim nós estaremos adorando Ele da forma correta, como o profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ensinou, como todos os profetas ensinaram. Que Deus abençoe ele e a todos, e que possamos seguir adorando a Deus e seguindo e colocando em prática esses ensinamentos todos os dias. Salam alaikum.